Bem-vindo de volta ao meu canal. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre um conceito que eu tenho começado a definir, a trabalhar, a criar, que é o conceito de liderança consciente. Por que liderança consciente? Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo o que está vindo para mim. Esse é um processo em criação, então vou pedir um pouquinho a sua paciência aí, mas também vou pedir a sua ajuda. Se você quiser colaborar, deixe algum comentário nesse vídeo com seus pensamentos, suas reflexões, tá? Se você tiver ideias sobre esse termo ou até mesmo experiências que você viveu na sua carreira, deixa aí para a gente poder criar esse conceito, essa ideia juntos. Bom, eu, nesses mais de 20 anos de carreira profissional, tendo trabalhado com diversas pessoas, diversos gestores, diversas equipes, diversos países. Na média, eu estava refletindo outro dia, nesses 21 anos, né? Não, são mais até, já lá se vão 24 anos de carreira profissional. Eu tive por volta de 20 chefes diferentes, tá? Quase um por ano. E o que eu percebi nos meus chefes ao longo dos anos e principalmente também nos líderes que estavam ao redor de mim, não necessariamente eram meus gestores, meus chefes, mas eram líderes nas companhias nas quais eu trabalhei, nos ambientes nos quais eu trabalhei, é uma tendência de viver no piloto automático, né? Aquela tendência de você encarar a carreira, encarar a liderança de uma equipe, de uma empresa, como sinônimo de correria. Então, essa foi uma primeira observação e isso traz uma série de impactos para a gente, porque à medida em que a gente diminui o papel do líder a ser um papel de um tarefeiro, de uma tarefeira, de alguém que vai correr para completar tarefas, para garantir que o time está ali executando e fazendo as coisas, se a gente limita o papel do líder a isso, a gente está perdendo muitas oportunidades, né? A gente está deixando de lado aspectos fantásticos da liderança, como por exemplo o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de carreira, o impacto que a gente está tendo na sociedade, o impacto que a gente está tendo para os nossos clientes, a qualidade do produto, do serviço que a gente está oferecendo, tudo isso daí fica de lado. A motivação, quer dizer, o propósito de estar trabalhando, tudo isso daí acaba ficando num lugarzinho ali secundário. Então essa foi uma primeira observação que parece uma constante. É como se eu tivesse começado a trabalhar ontem, porque eu continuo vendo que com o passar dos anos, passar das décadas, as pessoas encaram trabalhar, encaram liderança como sinônimo de correria. Então esse é um primeiro diagnóstico, tá? Um segundo diagnóstico é uma falta de reflexão que as pessoas têm de entender um pouco assim, liderança a serviço de quê? Liderança para quê? Né? Então é fácil você falar que você se auto-intitula um líder, uma líder porque você tem uma equipe ou que você tem um cargo A, B ou C na empresa. E as pessoas usam isso muito para alimentar os seus egos também, o que é uma coisa complicada, porque você pode rapidamente se perder nesse caminho do ego. Mas além dessa armadilha do ego, existe a armadilha de você olhar e falar: toca o barco, vender. Liderança é sinônimo de vender, é sinônimo de bater meta, objetivos. E aí vira também aquela limitação de a liderança se limita à correria, a fazer tarefas e a bater metas. É isso, tá? Essa é uma outra questão muito problemática que eu tenho visto, porque principalmente, isoladamente, já são questões muito problemáticas, mas quando você combina as duas, você combina a correria com a ideia de que um líder tem que correr o tempo todo, tem que botar o time para correr e tem que bater meta, tem que vender. A única coisa que importa é a meta, é a métrica, é o númerozinho lá na planilha. Também você limita demais
o papel de um líder, de uma líder, né? E então, são duas características principais. Tem mais que a gente identifica por aí, mas são duas características muito marcantes. De novo, trabalho há muitos anos na mesma organização, mas são de relatos que eu vi de clientes, de coaches, de amigos que trabalham em outras organizações e me dizem as mesmas coisas. São observações que eu fiz no Brasil, são observações que eu faço aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, parece ser temas muito comuns a qualquer tipo de cultura corporativa, qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de setor. Então, essa presença da ideia da correria, do piloto automático e de que liderança se resume também a bater meta, alcançar um objetivo, e é isso aí. Tá? Bom, diante de tudo isso, a gente acaba chegando num cenário atual, que é um cenário em que quais são as consequências desse modelo de liderança? A gente olha e a gente vê. Qualquer pesquisa, qualquer Google que você der aí, você vai encontrar que a taxa de desengajamento, a falta de engajamento dos funcionários, a taxa de desmotivação dos funcionários, ela está altíssima. As pessoas não estão motivadas, não estão comprometidas com as organizações. E aí você tem esse movimento novo, que é um movimento do tanto das pessoas pedirem demissão e falar, jogar tudo pro alto e falar tchau, eu não aguento mais isso aqui, quanto o movimento da demissão silenciosa, que aqui ficou a expressão quiet quitting, né? Que seria eu me demito silenciosamente, ou seja, que é até pior, porque eu continuo trabalhando na mesma empresa, mas eu não estou engajado, eu faço só aquele teatrinho para falar que eu estou engajado, mas na verdade não estou. Faço o mínimo necessário para sobreviver. E se bobear, eu ainda vou correr atrás e vou ter um segundo, um terceiro, um quarto emprego. E não vou contar para o meu empregador. Então, veja o tamanho do problema que a gente começa a criar. Bom, então, como é que a gente enfrenta tudo isso? Eu não tenho solução, porque se eu tivesse a solução era fácil, né? Eu vinha aqui, a gente falava, discutia, tinha uma solução mágica e estava todo mundo feliz da vida aí. Não existe solução mágica, eu acho que é um processo de evolução das empresas, um processo de abrir a cabeça das lideranças, é um processo até de conscientização da força de trabalho, do mercado de trabalho, das pessoas, dos profissionais, revisitarem um pouco o que é importante para eles. E eu sempre falo aqui no meu canal, tem vários vídeos sobre isso, que é você olhar e falar, não é só porque eu quero trabalhar naquela empresa, que aquela empresa é legal, ou tem uma imagem legal, falam bem daquela empresa, mas faça a sua pesquisa, faça o seu dever de casa para entender com quem que você vai trabalhar, quem que você vai ser potencialmente teu chefe, tua chefa. Qual é a equipe, qual é a cultura da empresa? Cada vez mais as pessoas estão olhando para isso, quer dizer, a entrevista está virando cada vez mais um processo de avaliação dos dois lados. Não é só o entrevistador te avaliando, é você também avaliar a cultura daquela empresa, todos esses fatores que eu mencionei, para saber se você quer entrar naquela situação, naquele barco. Eu acho que uma das possíveis soluções, e de jeito nenhum eu estou querendo dizer que é a única solução, mas acho que uma das possíveis soluções é a gente continuar nessa jornada de autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento é um dos fatores mais importantes para um líder, para uma líder de uma organização, tá? E eu falo organização aqui, pode ser tanto uma empresa com fins lucrativos, pode ser uma ONG, pode ser uma entidade governamental, independente do setor que você está, qualquer função de liderança que você tem, se conhecer, trabalhar no seu autoconhecimento. Isso significa conhecer, entender quais são suas crenças, da onde vêm essas crenças, qual é o tipo de inteligência emocional que você tem, ou se é que existe isso para você, se não, vai ter que correr atrás, mas entender o que é inteligência emocional, o que são as emoções, prestar atenção no que você está sentindo,
ao invés de só passar como um trator aí, né, e não reparar. Então, entender as suas crenças, entender as suas narrativas, suas histórias, entender as suas emoções, entender a sua presença, como é que você aparece na frente dos outros, que tipo de impacto você traz quando você está numa reunião, as pessoas, será que as pessoas se sentem à vontade, se sentem confortáveis quando você está na presença delas, ou elas se sentem talvez amedrontadas, né? Elas se fecham. E por que que acontece isso? Por que que acontece esse processo todo? Então, o autoconhecimento se resume a todos esses aspectos, tá? Mas outro elemento fundamental para mim, que eu tenho criado esse conceito, é o conceito da liderança consciente. E para mim, por que eu estou usando a palavra consciente? Porque significa exatamente o contrário da ideia de estar no piloto automático, né? Liderança consciente é a ideia de eu estou presente no momento atual, eu não estou fazendo multitasking, não estou aqui com você conversando numa reunião e ao mesmo tempo olhando no meu celular e vendo a notificação. Eu estou presente e eu estou entregue, eu estou engajado nesse dia a dia, quer dizer, presente, vivendo no momento presente, vivendo para servir a minha equipe, para servir o meu cliente. Então, traz essa ideia de ser uma liderança consciente nesse sentido de presença também. Que é diferente da liderança autêntica, que tem que se falado muito, que virou uma palavra chavão por aí, e que é uma ideia que eu vou te falar, honestamente, eu gostava muito dessa ideia. Eu comecei a discutir com amigos e colegas sobre liderança autêntica há 10 anos atrás. Mas infelizmente está sendo muito mal utilizada, porque liderança autêntica, as pessoas estão usando esse termo para justificar absurdos. Então, falar assim, a pessoa é um líder tóxico, que faz mal para a organização, que faz mal para a empresa, que maltrata os funcionários, que comete vários tipos de assédio moral e tudo mais, mas aí a pessoa chega e fala, mas eu sou autêntico, eu sou autêntica. Ser autêntico não te dá a carta branca para você fazer o que você quiser, tá? Então eu estou saindo um pouco fora dessa ideia da liderança autêntica porque está sendo muito mal utilizado. Então, voltando para a liderança consciente, e aí é um trabalho que eu estou criando aqui, eu até vou ver nas minhas anotações, mas bom, um dos fatores é olhar um pouquinho qual que é a essência dessa liderança consciente. Então, assim, o que estaria presente como uma prioridade para um líder consciente, né? Ser um líder consciente a serviço de quê? A serviço de quê? Porque se eu quiser ser um líder consciente a serviço da correria, a serviço só de bater meta, não vou chegar em lugar nenhum. Então, ser um líder consciente a serviço de virtudes. E eu tenho falado muito de virtudes aqui no meu canal, nas minhas postagens, porque eu estou estudando bastante sobre filosofia. É uma paixão que eu tenho. Pensei em fazer filosofia na faculdade lá atrás, 20 e poucos anos atrás, mas enfim, né? A vida me levou para outros caminhos, mas estou meio que estudando por conta própria filosofia hoje em dia. E a filosofia, desde a Grécia Antiga até os dias atuais, traz essa ideia de virtudes, e algumas virtudes são assim, milenares, né? Elas foram incorporadas, foram criadas na Grécia Antiga, depois foram incorporadas pelo catolicismo e estão disseminadas até aí, até hoje por aí. Mas eu tenho pensado muito em liderança consciente a serviço de duas virtudes: integridade, que traz essa ideia de honestidade, aí sim autenticidade, de você não ter uma agenda paralela, de assim, eu sou o que eu sou mesmo. Então a ideia de integridade, de honestidade, e a ideia de bondade, a virtude da bondade, ou seja, de ser um líder consciente a serviço de fazer com que as coisas sejam melhores do que elas eram. Melhorar os processos da companhia, melhorar a maneira como a equipe trabalha, desenvolver as pessoas. Então, eu sei que essa ideia de fazer as coisas melhores, essa ideia de bondade é uma ideia um pouco meio
assim, jogada às traças, né? Porque as pessoas acham uma coisa meio besta, meio assim, meio infantil, né? Infelizmente é um termo que está meio infantilizado, mas a gente precisa resgatar a ideia de bondade. Então você ser um líder a serviço do bem, a serviço de fazer as coisas melhores. E aí a gente vai falar disso, né? Para quem? Para você mesmo, para sua equipe e para a sociedade, para os clientes, para a sociedade. Então se eu estou ali numa empresa e a gente vende telefone celular, poxa, como é que nós podemos fazer essa experiência melhor para o nosso cliente? Para o nosso cliente não ter que ficar na fila ali reclamando, ou em qualquer coisa que seja, a gente vende e o cliente recebe na casa dele, na casa dela, mas olha, todo o trabalho de pegada ecológica que você tem, de enfiar isso num caminhão, do caminhão entregar, da poluição do caminhão andando ao redor da cidade, de você ter um monte de pacote, um monte de caixa que você tem que embalar isso, para onde vai isso, vai acabar não sendo reciclado. Então, tudo isso pode ser revisto para você fazer com que seja algo melhor. Então veja, tem oportunidades infinitas de como você ser um líder que vai trabalhar a serviço de fazer as coisas melhores, de deixar as coisas melhores do que elas eram antes. E aí sim, então eu pensei nesses dois aspectos como aspectos centrais da liderança consciente e alguns pilares. Então um dos pilares, sem dúvida, aí sim entra a autenticidade como um dos pilares da liderança consciente. Mas é isso, é a autenticidade a serviço de fazer as coisas melhores. Não a serviço de alimentar meu ego, não a serviço de ser um trator que vai passar por cima de todo mundo só para ganhar mais dinheiro, mais poder, mais status. Não. A autenticidade a serviço de fazer com que o sistema todo seja melhor. A empresa, a sociedade, os clientes, os colaboradores, os funcionários. Outro pilar que eu já comentei aqui, mas é o pilar do desenvolvimento. Você esteja comprometido com a ideia de desenvolvimento, o seu autodesenvolvimento, o desenvolvimento dos outros e o desenvolvimento da sociedade. O desenvolvimento de todos esses aspectos que eu comentei no vídeo. E aí sim, performance. Que você seja um líder consciente também para gerar performance, também para gerar resultado. Claro, a gente tem que gerar resultado. Se a gente não gerar resultado, a gente não vai continuar a existir dentro de um ambiente corporativo, de uma carreira. Mas é gerar resultado com uma clareza do porquê você está gerando esse resultado. Então, why, esse porquê. Gerar resultado com um foco muito grande no how. Como que você gera esse resultado? Você está gerando esse resultado através de práticas éticas. Você está gerando um resultado criando colaboração com a equipe, criando um ambiente em que a galera se sente bem de estar lá. O pessoal gosta de vir trabalhar. Então é um ambiente, puxa, você está gerando resultado com um ambiente muito mais saudável. Então é o porquê, o como e o que. Aí sim você vai ter que olhar para o quê? Aí sim você vai olhar para o resultado final, para o número, quanto que foi o número versus o objetivo e tudo mais. Mas veja que o número é uma consequência de todo esse trabalho que eu comentei antes, né? Então, gente, são algumas das reflexões que eu tenho feito, tá? Sobre esse conceito novo, que é o conceito da liderança consciente. E eu quero te convidar para você vir comigo nessa jornada, né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá? Deixa seu comentário aqui para que a gente possa ir criando aos poucos uma nova maneira de se liderar, uma maneira de impactar a sociedade, fazer com que a gente deixe um legado de que o mundo, a sociedade, as empresas, os locais pelos quais nós passamos vão estar melhores do que eles eram antes. Um grande abraço, que você tenha uma ótima semana.